Queridos alunos, estão convidados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou a professora Maria Celina Santos e nós estamos a fazer as aulas de língua portuguesa para o 6º ano. Vocês se lembram do que é que nós trabalhamos na última aula? Muito bem, trabalhamos o texto descritivo, as características, a estrutura, a finalidade. E agora, para esta aula, vejam a imagem. O que é que nós temos para hoje? Produção textual. Quer dizer que nós vamos produzir um texto descritivo. Já vimos tudo, as características, a estrutura e também a finalidade, que já sabíamos que é descrever. Agora nós vamos passar à fase da produção. Vamos fazer a produção textual. Naturalmente que a produção textual exige um bocadinho de persistência, porque muitas vezes nós escrevemos um texto, depois é preciso rever, encontramos algumas coisas que precisamos melhorar e temos de refazer o texto. Mas nunca desistir, persistir até conseguir. Então, para o sumário de hoje, temos apenas um ponto, que é a produção textual, neste caso, o texto descritivo, que é o que nós estamos a trabalhar. E para os objetivos, neste caso, o objetivo, produzir um texto descritivo seguindo as fases da produção escrita. As fases da produção escrita. Mas quais são as fases da produção escrita? Será que quando o professor manda produzir um texto, vocês começam logo a escrever já o texto, é isso? Não, claro que não. Nós temos de planificar primeiro. Então vejam quais são as fases da produção escrita. A fase da planificação, depois passamos para a fase da textualização e depois passamos para a fase da revisão. Então, temos 3 fases. Planificação, fazer o plano. Planificação vem da palavra plano, fazer o plano. Textualização, texto, escrever o texto de acordo com o plano. E depois revisão, rever aquilo que escreveram, certo? Agora que já vimos que a produção textual tem de passar por 3 fases, a planificação, a textualização e a revisão, vejamos o que é que devemos fazer em cada uma das fases. No momento da planificação, o que é que nós devemos fazer? Devemos estabelecer os objetivos para o texto, selecionar e organizar as informações. No momento da textualização, como mesmo a palavra diz, textualização, é o momento da redação do texto propriamente dito. Então, neste momento, nós vamos escrever o nosso texto. Claro, de acordo com aquilo que vocês planificaram. Não quer dizer que se sentirem a necessidade de colocar mais alguma coisa que não esteja na planificação, e que isto não podem fazer, podem recorrer à planificação de novo, acrescentar e depois continuar a textualização. E depois da textualização, vocês vão fazer a revisão. Na revisão, o que é que devem fazer? Ler o texto com atenção, o texto que vocês criaram, avaliar o conteúdo e a forma e ainda reformular se for necessário, mas isto é caso for necessário. Quando terminarem a leitura, se aperceberem que o texto não ficou um bom texto, por assim dizer, vocês podem reformular o texto, claro, acrescentando ou tirando aquilo que vocês acharem necessário. Muito bem. E agora, no momento da planificação. Então, aqui vamos ter a indicação mais precisa ou exemplificação para vos ajudar no momento da planificação. Primeiro,
vocês vão escolher o que vai ser descrito. Neste caso, nós estamos a trabalhar o texto descritivo. E aqui nós vamos trabalhar o exemplo da descrição de uma pessoa. Mas como nós vimos na aula passada, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, também pode ser um lugar. Neste caso, o exemplo que eu trouxe é o exemplo da descrição de uma pessoa. E se conseguem verificar, vejam que nós temos 3 retângulos. O primeiro retângulo, podemos dizer que é a parte introdutória, o segundo é a parte do desenvolvimento e o terceiro retângulo, a parte da conclusão. Então, primeiro é preciso escolher o que se vai descrever. Neste caso, nós estamos a trabalhar a descrição de uma pessoa. Então, na parte introdutória, vamos indicar o nome, a idade e ou o sexo da pessoa, ou também pode ser uma personagem que queremos descrever, é claro. Na parte do desenvolvimento, pronto, no momento da planificação, fazemos a planificação de uma vez só. Vocês vão fazer uma lista de características físicas e psicológicas da pessoa ou da personagem. Então, vão preparar uma lista de características físicas com pormenores relativos a elementos como o rosto, o cabelo, a boca, os olhos, o nariz e também as características psicológicas, qualidades, defeitos e maneira de ser. Ainda podes ou podem acrescentar o que ele ou ela gosta ou não gosta. A pessoa pode ser uma amiga, pode ser um amigo. Depois, dá a tua opinião pessoal sobre a pessoa ou sobre a personagem a descrever. Neste momento, vão apontar as características ou traços mais marcantes. Portanto, parte da introdução, indicar o nome, a idade, como está ali. Parte do desenvolvimento, apresentar as características físicas e psicológicas de uma forma mais detalhada. E no momento da conclusão, fechar o texto apontando as características ou traços mais marcantes. Não precisa ser um parágrafo grande. Já sabem, o desenvolvimento é o parágrafo onde vocês vão escrever a maior parte das características, certo? Então, vejamos. No momento da escrita, o momento da escrita é o momento da textualização. Vocês já têm um plano, agora vão passar a textualização. Ter sempre em consideração, vocês devem ter sempre em consideração o plano que fizeram para poderem organizar a vossa escrita, a textualização. E neste momento, o que é que vocês vão fazer? O texto, mas há cuidados que devemos ter quando nós estamos a escrever um texto. Portanto, no momento da textualização, escreve-se o texto integrando todos os elementos contidos na planificação, garantindo a coesão e a coerência textual. Como já vimos anteriormente, na parte de introdução, identificação da pessoa, personagem ou personagem e apresentação do seu aspecto geral. No segundo momento é desenvolvimento. Isto estamos na parte da estrutura do texto. Descrição dos pormenores, apresentação das características físicas e psicológicas. E por fim, na parte da conclusão, vão finalizar o vosso texto dando a vossa opinião sobre a pessoa ou sobre a personagem. Mas é necessário, no texto, garantir a coesão e a coerência textual. O texto tem de ser um texto que, quando uma pessoa pega o texto para ler, a pessoa consegue perceber exatamente e não pode haver ambiguidades, certo? No texto. Então, vejamos o que é coesão e o que é coerência textual. Coesão tem que ver com a estrutura do texto, ou seja, quando as palavras são utilizadas adequadamente. Por isso,
é importante saber usar corretamente as conjunções, os advérbios, os pronomes e outros elementos linguísticos. Alguns já trabalhamos aqui. E a coerência é a organização das ideias de forma lógica. Um bom texto precisa estar escrito corretamente, com ideias interligadas e que fazem sentido. Que eu acabei de dizer, o texto tem de fazer sentido. Quando lemos o texto, temos de perceber o que é que estamos a ler. Podemos continuar? Certamente. Boa. Então, depois de fazer a planificação, já fizeram a textualização, agora é o momento de fazer a revisão. Muito bem. Revisão, vamos ver quais são as atividades ou o que se faz no momento da revisão. No momento da revisão, vocês devem verificar se as ideias estão dispostas de forma clara e precisa, se os parágrafos estão bem definidos e organizados, se os aspectos gramaticais foram devidamente acautelados, vão verificar a pontuação, se foi bem conseguida, se o texto está bem estruturado, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão estão apresentados de uma forma clara e ainda se há palavras repetidas que podem ser substituídas por outras palavras com o mesmo significado. Então, se verificarem que há necessidade de fazer algum ajuste ou alguns ajustes, vocês devem rever o texto, sim, depois refazer o texto, reformular o texto. Perceberam? Agora que já vimos o que é que devemos fazer em cada uma das fases, a fase da planificação, a fase da textualização e a fase da revisão, vamos fazer um exemplo prático do trabalho de texto descritivo. Vamos fazer um exemplo prático de texto descritivo. Vamos planificar, vamos também textualizar e depois vamos rever o texto. Então, vejamos. Temos aqui o exemplo de uma planificação. No meio temos uma imagem, a Vânia. O aspecto geral. Temos o nome, a idade, Vânia, 12 anos, jovem, elegante, bonita. É claro que no aspecto geral podemos acrescentar mais coisas. Nas características físicas, alta, magra, cabelos curtos e crespos, rosto oval e muito expressivo, olhos pequenos, negros e brilhantes, nariz pontiagudo, boca pequena, lábios bem desenhados. Características psicológicas: simpática, carinhosa, engraçada, um pouco preguiçosa e desarrumada. Naturalmente, podíamos acrescentar ou que podem acrescentar mais características. E por fim, característica marcante: capacidade de deixar todas as pessoas alegres. Portanto, neste caso, nós temos o exemplo de uma planificação, o aspecto geral, que é a parte que vem lá na introdução, as características físicas e psicológicas no desenvolvimento e traço ou traços marcantes na conclusão. Vejamos agora o texto. Textualização. De acordo com a planificação, fazemos a textualização. Minha amiga do peito. A minha amiga do peito chama-se Vânia e tem 12 anos. Ela é bastante jovem. É uma menina elegante e muito bonita. É alta, um pouco magra, cabelos curtos e crespos, rosto oval e muito expressivo. Os seus olhos são pequenos, negros e brilhantes, como duas pedrinhas de diamante.
Ela tem o nariz pontiagudo, boca pequena, lábios finos e bem desenhados. Por dentro, ela é simpática, carinhosa e muito engraçada, mas é um pouco preguiçosa e desorganizada. Nós costumamos passar horas a falar sobre diversos assuntos. Também brincamos e fazemos anotações no nosso diário. O que eu mais admiro nela é a sua capacidade de deixar todas as pessoas alegres. Quando estamos juntas, não paramos de rir. É muito divertido. Às vezes nós brigamos, mas ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É e sempre vai ser a minha BFF. Best Friend Forever. Então vejam que nós fizemos a planificação, já acabamos de fazer a textualização, agora momento de revisão. Temos alguns quadros que nós podemos usar para fazer a revisão do texto. Vamos ver. Neste caso, estamos a trabalhar a descrição de uma pessoa. Revisão e correção. Vejam. Indiquei o nome, a idade e a estatura da pessoa? Sim, indiquei. Caracterizei física e psicologicamente a pessoa? Sim, caracterizei. Indiquei o traço ou os traços mais marcantes da pessoa? Também fiz. Recorri a adjetivos ou expressões para caracterizar as personagens, neste caso a pessoa? Sim. Procurei substituir as palavras repetidas por pronomes, por sinônimos? Também fiz. Utilizei conectores para estruturar o texto? Sim, utilizei. Ao redigir a descrição, prestei atenção à pontuação? Sim, prestei atenção. Utilizei as vírgulas para separar os elementos que enumerei? Sim, utilizei. Procurei evitar erros ortográficos, esclarecendo dúvidas através da consulta do dicionário ou do corretor ortográfico do computador? Também fiz isso. Agora que já vimos o que fazer em cada uma das fases, já vimos um exemplo prático do texto descritivo, vamos ao TPC. Vocês vão escrever um texto descritivo sobre o melhor ou a melhor amigo ou amiga, seguindo todas as fases da produção textual. Quais são as fases? A planificação, a textualização e a revisão. E depois vejam, não te esqueças de mencionar as características físicas, temos aqui alguns exemplos, as características psicológicas, o que ele ou ela gosta, o que ele ou ela não gosta. E ainda, para finalizar o texto, deem a vossa opinião sobre ele ou ela ou sobre a vossa amizade. Já estão prontos? Capazes de fazer um texto descritivo? Seguramente. Se tiverem dúvidas, falem com o vosso professor ou a vossa professora. E o que é que nós trabalhamos hoje? Muito simples. Hoje nós trabalhamos a produção de um texto descritivo. Vimos que para fazer um texto descritivo, temos primeiro de fazer a planificação, fazer a textualização e depois a revisão. Para fazer os outros tipos de texto também temos as mesmas fases. Na planificação, estabelecer objetivos para o texto. Depois selecionar e organizar as informações.
Textualização é o momento da escrita. Revisão. Vocês têm de ler o texto, avaliar o conteúdo e reformular. Escrever de novo, se for necessário. Então, meninos, espero que tenham aproveitado bem a aula. Vemo-nos na próxima aula, se Deus quiser. Beijinhos.